Podcast Alesf, série Reforma Administrativa. O que esperar? Com análise de Eduardo Fagnani, economista e professor da Unicamp. Bom, a reforma administrativa ela é parte de uma estratégia de destruição do Estado brasileiro, né? Que vem sendo tentada desde os anos 90, né? E que passou por uma trégua entre 2005 e 2013, né? Ela se inclui, quer dizer, essa estratégia ganhou força a partir do golpe parlamentar de 2016, né? E hoje também avança em marcha forçada. É nessa perspectiva que nós temos que entender outras medidas que foram adotadas com esse mesmo objetivo de destruir o Estado, né? Como o teto do gasto, por exemplo, como a reforma trabalhista, como a reforma da Previdência, né? Só para dar 3 exemplos. E, em última instância, em todas essas reformas, a estratégia é baseada no terrorismo, né? Então, se dizia que sem a reforma trabalhista o Brasil não criaria empregos, né? Que iam criar não sei quantos milhões de empregos, sem a reforma previdenciária o país quebrava, né? Enfim, essas reformas todas foram feitas e nenhum dos resultados prometidos são vistos hoje. E com a reforma trabalhista, com a reforma administrativa, a reforma do servidor público, não será diferente, né? E a mesma estratégia terrorista tem sido utilizada agora, né? Há pelo menos 3 mitos que, vamos dizer assim, embasam esse debate promovido aí pelos defensores do mercado, né? O primeiro é que nas últimas décadas houve um aumento do número de servidores. O segundo é que houve um aumento dos gastos com servidores. E o terceiro é que os salários são elevados, né? Eu queria destacar esses 3 pontos a partir dos estudos organizados pelo economista José Celso Cardoso Júnior, né, que é um técnico do IPEA e presidente da Associação dos Funcionários do IPEA. Esses estudos são disponíveis na página da AFIPEA, né? Então, o mito 1, aumento do número de servidores. Quer dizer, há um indicador que é o seguinte: a quantidade de servidores públicos, de funcionários públicos em relação à população. No Brasil, isso é 5,6%, né? Os funcionários públicos representam 5,6% da população. É uma média um pouquinho acima da América Latina, que é 4,4%, mas bem abaixo da OCDE, que é 10%, né? Então, nós não temos um número demasiado de funcionários públicos, né? O segundo indicador é o seguinte: se você pegar entre 1992 e 2017, né, o percentual do emprego público no total de empregos, né, a participação do emprego público subiu de 9% para 11% do total entre 1992 e 2017. É um aumento pequeno, né, por um período tão longo, né? E o que é mais importante é o seguinte: quer dizer, se trata o serviço público como um todo. Nós temos que abrir, tem várias aberturas possíveis, uma delas é por nível de governo. E o que a gente observa por nível de governo é que o que cresceu em termos de serviço público foi o emprego, o servidor público municipal, né? Em termos percentuais, o emprego público municipal representava 34% do total em 1986, do total de emprego público. Ele passou para 57%, né? Então, hoje no Brasil, do total de servidores públicos, 57% são municipais. Os estaduais, a participação do estadual no total caiu de 48% para 32%.
E os servidores federais, no total, a participação caiu de 18% para 10%. Então, o que aconteceu em termos de crescimento foi o emprego municipal. E por que aconteceu esse aumento do emprego público municipal? Porque corretamente, nos anos 90, né, em linha com a Constituição de 88, né, houve uma estratégia de descentralização, quer dizer, a ditadura militar centralizava a gestão da saúde, a gestão da assistência social, a gestão da educação. Né? Então, a Constituição de 88, uma das bandeiras dela era descentralizar, ou seja, tirar as decisões do âmbito federal, que é muito mais difícil de ser fiscalizado e pressionado pela população, e transferir para o âmbito municipal. Né? Então, assim aconteceu com o Sistema Único da Saúde, com a assistência social e com a educação. Né? Esses níveis de governo passaram a assumir essas responsabilidades. E como todos sabem, o fundamental do ponto de vista em termos da produção do serviço de saúde, educação e assistência social é pessoal. Né? Então, o que houve, na verdade, foi um aumento no emprego municipal, uma redução relativa dos empregos públicos estaduais e uma redução significativa de 18% para 10% entre 1986 e 2017 do emprego federal. Né? E insisto, por conta de mudanças positivas em termos da descentralização. Né? O segundo mito, né, é que houve um aumento do gasto com funcionalismo. E esses estudos que eu mencionei, organizados pelo José Celso, repito, né, mostram que entre 1986, entre 1992 e 2017, né, quando a gente pega a despesa do funcionário público dos 3 níveis de governo, né, em relação ao PIB, né, ela se manteve estável ao longo de todo esse período. Quer dizer, então, em relação ao PIB, não há qualquer aumento, né, no gasto com o funcionalismo público. Finalmente, o terceiro mito é que os salários são elevados, né, muito acima dos salários do setor privado, inclusive, eles dizem. Né? O que nós percebemos é o seguinte: em 2017, a média salarial do salário do Poder Executivo dos 3 níveis de governo era de 3,9, quase R$ 4.000. Em média, um funcionário público do Poder Executivo ganhava R$ 3.900, na média. Né? Esse é o grosso do funcionalismo público. Né? No Poder Legislativo, em média, em torno de R$ 6.000, os 3 níveis de governo. E o Poder Judiciário, em média, era mais elevado, R$ 12.000. Né? E analisando o período 1986-2017, né, essa média real, quer dizer, já descontada a inflação, a média real, no caso do Poder Executivo dos 3 níveis de governo, ela passou de R$ 3.300 para R$ 3.900. Né? Um aumento pouco significativo. Né? No caso do Poder Legislativo, caiu de R$ 7.300 para R$ 6.000, né? Em termos entre 86 e 2017, descontando a inflação. E o que subiu foi, na verdade, o Poder Judiciário dos 3 níveis de governo, que praticamente dobrou de R$ 6.600 para R$ 12.000. Portanto, em síntese, né, o aumento do funcionalismo ele se deveu, nos últimos 20 anos, 20, 30 anos, o que cresceu foi o emprego municipal, por conta do SUS, assistência social e da educação, que passaram a ser de responsabilidade desses níveis de governo. Né? Os gastos, quando a gente analisa dessa forma agregada, né, eles praticamente, nesses últimos 20, 30 anos,
não há muita variação em relação a esse gasto em relação ao PIB, né? E o mito de que os salários são elevados, né, não se justifica porque, em média, né, o grosso do funcionário público, quer dizer, o grosso do poder executivo, hoje recebe cerca de R$ 4.000, né, em média. Né? Essa é a maior parte dos trabalhadores. Evidentemente que você tem algumas categorias e alguns estratos, né, como, por exemplo, o Poder Judiciário, né, que recebe altos salários, mas isso representa uma parcela ínfima, né, do funcionário público federal, estadual e municipal. Né? Portanto, uma reforma administrativa ela vai prejudicar especialmente, né, a maior parte dos funcionários públicos, né, que já tem um salário relativamente baixo. Podcast Alesf.